Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática TPM. Estamos falando um pouquinho sobre a prática da divisão, né? E tem um ponto extremamente importante na divisão, né? Que nos ajuda muito a pensar numa resposta para a divisão e até nos facilita na questão de agilidade para cálculos, entende? Lembre-se que a agilidade para cálculos, ela vem de estratégias, né? Quanto mais ferramentas, estratégias de cálculo nós temos mais agilidade, o que vai nos ajudar até mesmo em provas, avaliações e concurso. Tá certo? Olha só, uma das dicas e um dos tópicos que a gente pode abordar com relação à divisão é a gente entender o que é o número primo. Lembre-se lá dos números primos? Nós vimos números primos normalmente lá no quinto, no sexto ano, no sétimo ano, e ele se desenvolve e se repercute aí por todo o Fundamental 2, ensino médio e tudo mais, né? Então, pessoal, os números primos, o que é? O que é os números primos, né? Lembre-se que números primos é uma sequência, é um conjunto de números, tá certo? Agora, o que significa primo, né? O que não tem relação com parentesco de família, né? Primo, irmão e tudo mais. Esse primo, pessoal, vem de primário, ou seja, números primários ali que compõem um número em si, tá certo? Então, qual é a definição para o número primo? Bom, tem uma relação com os divisores, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui, os divisores. Os números primos, ele tem uma associação com os divisores. Todo número primo, ele só pode ter dois divisores, tá certo? Quem são esses divisores? O 1 e ele mesmo. Então, isso aqui é os dois divisores que o número primo pode ter. Então, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Lembre-se, pessoal, quando eu falo divisível, eu estou falando que não sobra resto. Então, por exemplo, se eu dividir o 10 por 2, não sobra resto. Então, isso quer dizer que é uma divisão exata, né? Porque não sobra resto. Então, é o mesmo contexto aqui. Quando eu falo que o número primo só pode ter dois divisores, isso quer dizer que só tem dois números que dividem aquele número exatamente. Ou seja, sem sobrar resto. Tá certo? Então, observe aqui, ó, pessoal. Quais são os números primos que a gente conhece, né? Que a gente pode associar? Se eu pensar na sequência do 1 e do menor número 1 até e na sequência exata, né? Então, por exemplo, o 1 é um número primo? Bom, ele só poderia ter dois divisores, que é 1, que é ele mesmo, e ele mesmo. Só que ele mesmo é o próprio 1. Isso quer dizer, pessoal, que o número 1, ele não é primo, porque ele não obedece à questão dos dois divisores, né? Mesmo porque o 1 já é ele mesmo, então não teria os dois divisores, né? Então, isso quer dizer que o número 1 não é primo. O 2, número 2, ele é um número primo? Então, vamos ver, o 2, pessoal, eu posso dividir ele por 1, que dá exato, e eu posso dividir por 2, que também dá exato. 2 dividido por 2 dá exato, certo? Isso quer dizer que ele tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Tá certo? Isso quer dizer, pessoal, que o 2, ele é um número primo. Tá certo? E o 3? Pensando na sequência, né? O 3, ele é primo? Bom, o 3 dividido por 1 dá exato. 3 dividido por 2 não dá exato. Então, isso quer dizer que o 2 não divide o 3, exatamente, né? Agora, o 3 dividido por 3 dá exato. Isso quer dizer que o 3 tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Isso quer dizer que o 3 ele é um número primo. Agora, o 4, o número 4. Quantos divisores tem o 4, né? Então, 4 dividido por 1 dá exato. Isso quer dizer que o 1 divide o 4. 4 dividido por 2 também dá exato. Se eu pensar em 4 dividido por 2, dá 2, né? Dá exato, né? 4 dividido por 3 não dá exato. Isso quer dizer que o 3 não divide o 4. E o 4 dividido por 4 dá exato. Tá certo? Que dá 1. E isso quer dizer, pessoal, que o número 4, os divisores do 4, é o 1, o 2 e o 4. Percebe aí, quantos divisores tem o 4, né? Se você for pensar nos divisores do 4, tem 1, 2, 3. São 3 divisores. Isso quer dizer que o número 4 não é primo. Ele é composto. Tá certo? Tanto que o número 4 eu consigo escrevê-lo como fatores 2 vezes 2, né? Eu consigo escrever o 4 como 2 vezes 2 ainda. Isso quer dizer que o 4 ele tem 3 divisores. Isso quer dizer que o 4 ele não é primo, ele é composto. Tá certo? Ele não entra nessa sequência. O número 5. O número 5 é primo, porque ele só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Tá certo? Então o número 5 aqui, ele é primo. Qual seria o próximo? O 6, pessoal. O 6, ele tem o divisor 1, o 2 também divide o 6, o 3 também divide o 6 e o 6 divide o 6. Então ele teria 4 divisores, né? Isso foge aqui da questão dos números primos. Então o 6 ele não é primo, ele é composto, tá certo? O 7 é primo, pensando na sequência, né?
O número 11, o próximo seria o 11. Mas e o 9? Pessoal, o 9 não é primo, porque o 9 ele tem o 1 como divisor, o 3 como divisor, que dá exato. 9 dividido por 3 dá 3, né? Dá exato. E ele mesmo que é o 9. Tem 3 divisores. Isso quer dizer que o 9 não entra nos números primos. O 9 é composto, não é número primo. Tá certo? Aí depois aqui vem o 13. Aonde vai parar essa sequência, pessoal? Isso aqui vai até o infinito. Tá certo? Então, esses aqui são os números primos. Tudo bem? Os que mais aparecem são esses aqui, ó. Esses aqui são os que mais aparecem. E, pessoal, só pra gente finalizar aqui, uma atenção especial para esse número primo aqui, ó. Esse número primo. O 2. Por que o 2? Primeiro porque ele é o primeiro número primo, né? E outra, ele é o único número que é par e que é primo. Então o 2, pessoal, é o único número par que também é primo. Os outros números primos são todos ímpares, né? Então o número par que é primo, só o 2, tá certo? Tudo bem, pessoal? Gostaram aí da dica? Então, números primos como tema dessa aula, para a gente pensar um pouquinho mais sobre divisão. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, inscrever aí no canal e compartilhar, lógico, o nosso canal, para a gente pensar cada vez mais de uma forma lógica matemática. Então não se esqueça, desenvolva cada vez mais o seu pensamento matemático.